Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio de número 158 do podcast Outliers. Eu me chamo Clara Sodré, sou analista de fundos na XP e hoje temos como tema principal fundos isentos de imposto de renda, Fabiano Sintra. É isso aí, Clara. Mais um episódio do Outliers. Os fundos de infraestrutura cresceram mais de 700% no ano passado. A infraestrutura foi uma verdadeira febre, ganhou muito protagonismo na carteira dos clientes, mas a gente viu que também veio uma forte compressão dos spreads, exigindo uma gestão ainda mais ativa e uma gestão ainda mais diferenciada. A gestora que vamos receber hoje aqui enxergou esse movimento com muita antecedência, enxergou essa oportunidade, ampliou as suas estratégias de crédito e se beneficiou, aproveitou do novo arcabouço regulatório da indústria de fundos. Então vamos entender um pouco melhor hoje aqui com o nosso convidado toda essa evolução. Temos aqui no nosso episódio 158 do Outliers uma gestora que se consolidou inicialmente na estratégia multimercado macro, mas que também, com muita excelência ao longo dos últimos anos, aprofundou a sua atuação no crédito privado e no financiamento da infraestrutura brasileira. Conosco aqui na bancada, Leonardo Ono, sócio e gestor de crédito da Legacy. Léo, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Clara. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O bacana, Léo, é que vocês estiveram aqui conosco no episódio 38 com o Felipe Guerra e você apresentando a fundação desse núcleo de crédito. Verdade. E no episódio 125 lançando o primeiro fundo de debêntures incentivadas. São 2 lançamentos aqui, Fabiano, que eles trouxeram, mas o bacana é que de lá para cá bastante coisa mudou, né? E hoje a gente tem um lançamento de uma nova classe de fundos na XP, é isso mesmo? É isso aí, Clara. É um momento muito propício para a gente vir aqui falar, porque a gente está bem animado com esse produto novo, né? Então, para contextualizar um pouco o que você trouxe, em 2020, né, ou seja, quase 5 anos atrás, a gente iniciou essa célula de crédito dentro da Legacy, né, como você falou, uma casa que tem uma marca muito forte aí no multimercado. De lá para cá, viemos crescendo a equipe, tá? Começamos ali, eu e Ricardo Ara, né, e um estagiário. Hoje somos 7 profissionais dentro da área de crédito, dos quais 3 sócios, né? Eu, o Ricardo e a Marília. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa adição ao time. Quase 10%, né, do workforce da Legacy, né? A Legacy tem hoje perto de 75 pessoas, estão diretamente ligados ali à gestão de crédito. A gente faz gestão hoje de uma carteira de aproximadamente 4 bi, tá? Dentro dos quase 15 bi que a gestora tem sob gestão. E como você falou, né, de lá para cá a gente veio aí, né, começamos ali nos fundos não isentos, né, com o nosso flagship ali, que é o Legacy Credit D45. Fizemos depois um fundo de infra em PCA, fizemos um infra renda fixa ativo, e agora estamos com essa novidade aqui, que é o nosso fundo de infra com subordinação. O bacana é que esse novo lançamento de vocês inaugura uma nova classe de fundos aqui na XP, que é o crédito sênior incentivado, que estamos chamando. A gente vai abordar um pouquinho mais o detalhe dessas estruturas, como funciona, todos os detalhes, mas Ono, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de lançamento do primeiro FII Infra de vocês. Como vocês enxergaram, a gente trouxe aqui um pouco de dados do mercado, essa captação relevante, em especial em 2024, e o que essa experiência de vocês com o lançamento dessa estrutura tem ensinado sobre esses tipos de mandatos em infraestrutura para o investidor em geral, em específico. Legal. Esqueci de comentar, Clara, que no meio disso tudo a gente fez a nossa oferta primeira oferta CVM, primeiro fundo fechado, um fundo de 7 anos. Também aí tivemos a honra de ser um dos primeiros produtos aí da plataforma Portfólio Renda Mais, né, da XP. Então, a gente tem realmente já uma boa experiência, né, tanto em fundos abertos, o nosso fundo Compound IPCA e o Compound Renda Fixa Ativo são fundos abertos com 30 dias para resgate, quanto dessa outra classe de fundos, que é o nosso Legacy Renda Mais, Portfólio Renda Mais, que é um produto que dá mais liberdade para a gente, por exemplo, para entrar em papéis menos líquidos, né? Porque a gente sabe
que a gente vai ter um passivo ali que fica com a gente durante 7 anos. Também nos trouxe a experiência de ter um primeiro produto que tem a questão da recorrência do dividendo mensal. Bacana. A gente sabe que o investidor ele gosta muito de previsibilidade, né? E essa previsibilidade de fluxo de caixa num produto fechado, eu acho que ela é bem importante. E agora a gente vem com essa nova característica, né? De ter num fundo aberto uma classe sênior que vai ser distribuída para a base da XP, entendo que é o primeiro produto com essa cara, e uma cota subordinada que, né, essa cota ela absorve toda a volatilidade, né, de marcação a mercado dos ativos e qualquer perda de crédito, se houver, tomara que não haja, e essa cota sub vai ficar com a Legacy, né, através de alguns fundos geridos pela Legacy. Uma baita inovação. Acho que a Legacy sempre esteve muito à frente pensando em novas possibilidades. A gente começou o episódio aqui, né, Clara, comentando da febre que foi a captação dos fundos de infraestrutura no ano passado. Para vocês terem ideia, traduzindo em números, teve uma captação líquida de quase 14 bilhões de reais em 2023 e saltou para mais de 111 bilhões em 2024. Esse crescimento ele foi impulsionado pelas mudanças regulatórias, uma procura pela renda fixa, uma procura por ativos isentos, que é o que você encontra também nos fundos de infraestrutura. E nesse contexto, acho que a indústria já entra num momento moderno, né, de caminhar daquele formato de fundos com debêntures passivas para fundos híbridos, com novas características, com pagamento de renda, com estrutura de subordinação, como você comentou. Vocês ocuparam esse espaço, né, Léo? Trazendo essa grande novidade batizada como Credit Horizon Senior incentivado. Recapitulando o que o Léo colocou, ele vai ter uma estrutura de cota subordinada, que é a primeira classe de cotas que absorve as perdas, no caso de perdas é a primeira camada que absorve, e cotas seniors. O fundo então ele vai estar 100% focado nas cotas seniors. Como você pensa em montar essa carteira, em gerir essa carteira? O que você destacaria como grandes vantagens para o investidor aproveitar esse formato híbrido que a Legacy está trazendo de forma tão inédita para o mercado brasileiro? Legal, Fabiano. Ótimos pontos, né? Então, acho que vou começar aqui passando os 3 principais características desse produto novo, né? Que eu acho importante fixar na cabeça da turma. Ele é um fundo de infraestrutura, ou seja, 100% isento para pessoa física de imposto. A diferença em relação aos fundos já existentes, tanto os abertos quanto os fechados, é que ele vai ter realmente essas 2 cotas, a sênior e a sub. A cota sênior, que vai ser 100% distribuída na base da XP, ela tem uma rentabilidade-alvo de 97% do CDI isenta, com um resgate de 30 dias. Ou seja, né, quando a gente compara isso, vou tomar a liberdade aqui de comparar com ativos bancários, como LCIs e LCAs, na minha visão, tem uma combinação de retorno e liquidez bastante interessante. Eu falo por mim, né, quando, na minha pessoa física, né, quando eu vou olhar alguma oportunidade em letras hoje em dia, dificilmente eu consigo uma rentabilidade nesse nível. Acho que tem que ter volumes muito grandes para você pensar em passar ali do 95 do CDI, né, pelo menos quando eu coto esse tipo de rentabilidade que eu vejo, está abaixo de 95% do CDI muitas vezes. E vamos lembrar, né, gente, desde a mudança feita pelo CMN no começo do ano passado, quando você faz uma LCI e uma LCA nova hoje em dia, você tem um prazo de resgate mínimo de 9 meses. Aqui a gente está falando num produto que vai ter uma cota sênior, esperamos com nenhuma vol, né, um retorno ali reloginho, 97% do CDI, e depois a gente explica como isso é possível, com um prazo de resgate de 30 dias. Ou seja, na minha visão, com uma liquidez maior do que uma LCI e LCA e com uma rentabilidade, dado os preços de mercados atuais, até melhor do que a gente vê no mercado. Você está trazendo destaques de rentabilidade, né? Sem dúvida, até acima das letras, como você bem mencionou. Muito mais liquidez. Mas engraçado que o primeiro impacto que me veio aqui à mente foi a segurança. Exatamente. Na verdade, eu acho que é muito, Léo, mas muito mais seguro que um papel. No papel, uma LCA ou LCI até, você vai ter emissão feita por um único player. Então, um único emissor, certo? Exato. Ao passo que no fundo você tem uma carteira pulverizada. Né? Então, se porventura tiver algum evento, está pulverizado entre vários nomes. Primeiro elemento.
Segundo elemento, verdadeiro colchão de proteção que é a SUB, né? Exatamente. Então, hoje, se você tiver uma eventual perda nesse portfólio pulverizado, ou se você tiver volatilidade, ela é praticamente toda absorvida por esse colchão da SUB. Então, o cotista do fundo que investe na cota sênior, ele está blindado? Seria correto falar isso? Exatamente. Então, como é que vai funcionar o produto, né? A Legacy, ela já faz gestão hoje, né? Como eu falei, de 4 bi de ativos de crédito privado, dos quais mais de 1 bi, tá? Entre 1 bi e 1 bi e meio em produtos de infraestrutura. E nesses produtos a gente tem algumas regras de pulverização, de diversificação de setores que acabam permeando todos os nossos produtos, tá? Hoje dá para dizer que nenhum produto de crédito da Legacy tem uma diversificação menor do que 40 papéis. Muito provavelmente a gente vai ter ali uma carteira da ordem de 60 papéis, ou seja, uma pulverização bastante grande, uma posição média no fundo que não chega ali eventualmente a 2%. Além disso, a gente tem uma gestão ativa da Legacy, né? A gente está aí fazendo isso dentro da gestora há 4 anos e a gente tem tido, até então, um bom track record em evitar problema de crédito. Temos um perfil um pouco mais conservador, que eu entendo, do que a média de mercado, né? E isso fez com que, nesses 4 anos, a gente só tivesse um evento de crédito que resultou numa RJ, que foi Loja Americana, que foi uma fraude. Perfeito. Isso quer dizer o seguinte: fugimos de eventos como Light, AgroGalaxy, 2W, Rio Alto, né, e alguns outros nomes aí que estão estressados. Hoje em dia a gente vê no mercado de infra alguns nomes estressados, Liga Telecom e tal. Então são papéis que a gente não tem, tá? Não teve. Então realmente a gente preza um pouco mais por essa questão de conservadorismo, né? Eventualmente pode ter uma história que está estressada e outras gestoras que tenham mais apetite de risco peguem a melhora desse crédito e a gente não pegue. Acontece. Tá, mas o nosso perfil, enquanto casa, é ser um pouco mais conservador na escolha dos nomes, né? Então, como você falou, a gente tem uma carteira pulverizada, com uma gestão ativa da Legacy, um time de 7 pessoas fazendo um monitoramento desses créditos, né, trimestre a trimestre. A gente entende que crédito combina muito com 2 palavras: diversificação e monitoramento, né? Hoje as debêntures de infraestrutura, elas vêm com prazos bastante dilatados, tá? A gente está vendo ao longo do tempo as emissões que no começo do ano passado vinham na média com prazo final de 10 anos, hoje em dia estão próximo a 15 anos, tá? Muito dilatado. Então, primeiro você tem a segurança de uma boa carteira, diversificada, montada, com um time que está ali procurando evitar qualquer problema de crédito. E, tão importante quanto isso, você tem os fundos da Legacy com 10% de proteção via aporte numa cota subordinada, e o compromisso da Legacy de, se em algum momento a gente tiver algum evento de crédito ou alguma abertura de spread e essa subordinação ela cai abaixo de 10%, a gente tem, num prazo curto, de até 10 dias, o compromisso de repor essa cota subordinada, voltar esse colchão para no mínimo de 10%. E são os próprios sócios da Legacy que vão aportar nessa subordinada, que vão estar na linha de frente para tomar o hit se porventura ele acontecer, certo? Exatamente. Por alinhamento, a gente, né, vai manter essas cotas subordinadas todas dentro da Legacy. Toda cota subordinada será detida por fundos gestão Legacy, tá? Dentre esses fundos, a gente está criando um fundo com aporte dos principais sócios da Legacy, né, para mostrar alinhamento. Então, vai ter tanto fundo, né, por exemplo, vai ter um pouco do multimercado entrando nessa cota sub, mas vai ter um fundo que os CPFs dos principais sócios da Legacy vão também estar comprando essa cota sub. Eu acho que aqui tem uma oportunidade muito bacana de tangibilizar um pouco mais para quem está escutando a gente o que é a subordinação de cota dentro de um FII Infra, porque a estrutura de subordinação de cotas ela é conhecida em um FDIC, por exemplo. Então, fica até mais tangibilizado. A gente fez algumas rodadas aqui falando sobre FDICs, do que se trata isso. E dentro do FII Infra é algo que é novo, em especial o Legacy Credit Horizon incentivado, ele é o primeiro FII Infra com subordinação de cotas
disponível para investidores em geral. Então, acho que é bacana tanto abordar esse ponto, quanto tangibilizar um pouco mais do que é essa subordinação e por que hoje é possível fazer isso. Então, tivemos evoluções regulatórias que permitem isso. Você poderia falar um pouco mais, Leonardo, do que trouxe de gatilho, possibilitando esse tipo de estrutura, e como você enxerga as mudanças nesses mandatos daqui para frente? Legal. Bom, a CVM 175, ela realmente ela veio para melhorar em muitos aspectos a questão da indústria de fundos. Dentro da 175, né, você tem agora essa possibilidade de usar esse feature, essa característica que é muito presente, né, nos FDICs, que é a questão de segregação de cota, né, num FDIC, eventualmente você pode até ter além da subordinada e da sênior, uma cota mezanino em muitos FDICs, tá? Mas para facilitar aqui, vamos focar numa subordinada e numa cota sênior, tá? A gente já viu a XP, né, que é uma casa super inovadora, trazendo alguns fundos imobiliários com essa característica de sênior e sub desde o final do ano passado. E ao estudar a 175, a gente percebeu que isso também era possível ser feito dentro de um fundo de infraestrutura. Na 175 hoje, você tem um anexo para um fundo imobiliário e um anexo para o FDIC. E o fundo de infra é tratado como um fundo de renda fixa. Excelente. Então ele fica dentro do capítulo de FIF. Todos os fundos de renda fixa, multimercado, se eu não me engano, os FIAs, ficam nesse capítulo de FIF. Analisando em detalhes ali a parte da regra da legislação focada em debêntures de infraestrutura, né, em fundos de debêntures de infraestrutura, a gente percebeu que era possível fazer isso também. Inclusive, oferecer essa cota sênior para o investidor varejo. Tá? Então, como você falou, a gente viu um ou outro produto parecido com esse sendo feito na indústria, né, nos últimos 6 meses, mas nenhum dedicado para investidores em geral. Em suma, para você que está nos escutando, essa estrutura ela faz parte dessa sofisticação da indústria de fundos. Essa estrutura de tranches, de você ter diferente subordinação de cotas, dentro do FIINFRA, ela é uma novidade para o investidor, que traz essa opção de você ter maior segurança ao optar em investir na cota sênior. E é super importante isso, porque no fim do dia, a subordinação é o percentual, ou seja, o tamanho do fundo que vai estar ali tendo toda a volatilidade, todo esse risco que o ONU falou, para proteger essa parte sênior. Então, o investidor que está alocado na sênior tem maior previsibilidade de retorno, menor risco. Só que tem um ponto aqui que acho que vale também abordar, é que quando a gente fala de FIINFRA, existem diferentes tipos de estrutura. Tem tanto condomínio aberto quanto fechado. Você também tem um ambiente de negociação, que pode ser bolsa, balcão ou plataforma, fundo aberto que permite investimento. E, além de tudo isso, tem a questão de indexadores. ONU, como você está vendo hoje essa questão de indexadores e o que é indexadores de preferência hoje para a Legacy dentro do segmento de infraestrutura? Legal, ótimo ponto, Clara. Eu tenho essa vantagem, né, de estar tocando uma área de crédito, né, o nosso dia a dia ali, dentro do meu time, né, é 100% focado em analisar a operação, analisar um projeto de infraestrutura, analisar uma debenture CDI corporativa, né? A gente tem a nossa nova sócia, que é a Marília, focada ali em crédito estruturado, FDIC, analisando operação por operação, regulamento de FDIC por regulamento de FDIC. Então, né, durante o dia a gente fica 100% imerso nesse mundo secundário, né, operando com a corretora de vocês, comprando uma debênture e vendendo outra. Mas, chega no final do dia, a gente tem uma reunião de gestão 3 vezes por semana, onde eu tenho o privilégio de escutar o que a área do Pedro Jobim está imaginando para inflação, para PIB, o que a mesa de renda fixa está olhando em relação aos leilões de tesouro de B, ao técnico no mercado de DI ou de inflação. Então, né, essa discussão ela permeia muito ali, e a gente não precisa correr atrás dessas informações do que está acontecendo no macro, nem lá fora, nem aqui dentro, nem na renda fixa, né? Isso chega para a gente muito mastigado. Então, qual que é a minha visão, muito baseada na discussão que eu vejo lá dentro, né? Durante os últimos 2 anos, 1 ano e meio, foi muito desafiador você ter risco pré ou de inflação, né? TNB, qualquer ativo indexado a NTNB, porque a gente viu, né? Eu me lembro, parece que foi há milênios atrás, mas no começo do ano passado, você pega uma NTNB intermediária ali, vencimento 2030, estava perto de IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, né?
A gente está aqui entre 7,5 e 8 já tem alguns meses. Mas a gente acha que tanto o cenário externo, né, toda a confusão que está tendo nos Estados Unidos, vai permitir a gente eventualmente ter um Banco Central americano cortando mais a taxa de juros lá nos próximos 12 meses, quanto nos parece que a gente está, né, e é meio lugar comum, muito próximo do final de ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Isso vem acompanhado de uma inflação de serviços que preocupa menos a gente, de um PIB um pouco mais fraco do que a gente via recentemente, né? A gente hoje tem uma previsão de PIB até com viés de baixo mais de 2% aqui no Brasil. Ano passado a gente teve um PIB de 3,40%. Tudo isso para dizer o seguinte: nos parece que fazer essa migração de uma parte do portfólio de renda fixa, de fundos de renda fixa, né? E aqui os fundos de infra se enquadram nisso, de pós-fixados, né? Ou seja, indexados a CDI, para um pouco mais de inflação, né? Um pouco mais de risco de duration, nos parece um momento bastante oportuno, tá? E aí, assim, né, o meu horizonte de investimento, obviamente, ele é diferente da turma lá do multimercado, que é muito mais high frequency ali, né? A turma toma taxa, aplica a taxa. Mas olhando assim, eu acho que quem mover uma parte do portfólio para ativos indexados à inflação, e quem tiver apetite, né, eu sei que é um bolso menor, até para ter um pouco de pré-fixado, nos próximos 12 a 24 meses tende a ser um investimento bom, né? Existem muitas incertezas lá fora, aqui dentro. Ano que vem a gente tem uma eleição, mas mesmo considerando todos esses aspectos, a gente está mais animado sim com esse risco NTNB, digamos assim. Além da preferência por ativos linkados à inflação, o que mais você poderia comentar sobre a carteira que você já tem em mente, em termos de setores de preferência, tipos de projeto, como você está planejando construir esse portfólio? Vou aproveitar esse momento para trazer até alguns números, tá? Ano passado, você teve uma emissão de debêntures de infraestrutura no Brasil da ordem de 170 bilhões. Esse ano, só nos primeiros 3 meses, a gente já está batendo quase 50 bi. Tudo indica que teremos um ano muito, muito próximo do ano passado, ou eventualmente até um ano recorde em termos de emissão. Ressalto também aqui que tanto o volume de emissões por ano, quanto o estoque de debêntures de infra já estão passando a soma do estoque de CRIs e CRAs somados. Então, assim, para mim é muito claro que é um mercado que veio para ficar. Quando você olha toda a necessidade de investimento em infraestrutura que o país tem, né, e eu vi alguns estudos falando que isso é da ordem de 4,5% do PIB por ano, ou seja, da ordem de 500 bilhões por ano, mesmo essas emissões de debênture de infra, que estão rodando aí ano passado 170 bi, mais o que o BNDES ainda orienta para a infraestrutura, é muito aquém do que a gente precisa. E eu acho que a beleza da debênture de infra, estou só fazendo um preâmbulo aqui, foi ter juntado as empresas que necessitam de muito capital para fazer obras de saneamento, rodovias, fibra ótica, né? Energia elétrica, solar, eólica, etc., com o investidor final, que é o pessoa física. É muito difícil no Brasil você ter um bolso para comprar um papel, um ativo de 10, 15, 20, 25 anos. Os próprios fundos de pensão, que lá fora são grandes financiadores de infraestrutura, no Brasil ainda não o fazem, porque eles têm uma zona de conforto muito grande ao comprar título do Tesouro a IPCA mais 7,5%. Então, naturalmente, eu acho que é um bolso que vai vir para a infraestrutura, mas ainda não veio. Então, acho que a beleza da debênture de infra foi você ligar o pessoa física através de uma boa taxa, de um bom risco com incentivo fiscal ao tomador do dinheiro. E aí a sua pergunta foi sobre... Comentar um pouco sobre a carteira que você está começando ou de repente se você já tiver uma ideia completa, a construir nesse produto. Em termos de setores, tipos de projetos. Legal. Dentro desse universo de papéis que tem vindo, né, até um dado que eu peguei antes de vir para esse nosso bate-papo, do início do ano passado para cá, tiveram mais de 250 emissões de debêntures de infra, tá? Ou seja, a gama de setores e de emissores e de projetos está aumentando muito. A gente tem uma carteira que
não consegue fugir muito, pelo menos dos 3 maiores setores, que é saneamento, energia elétrica e logística. Esses hoje são os grandes setores emissores. Eu diria que mais de 70% das emissões ainda recaem sobre esses 3 setores. Mas a gente tem aumentado bastante a nossa alocação, por exemplo, em ativos ligados ao setor de telecomunicações. Tá? Para fugir um pouco do lugar comum, tem um setor que a gente gosta muito dentro do universo de infraestrutura, que são setores ligados à telecom, como, por exemplo, as empresas que fazem torre de celular. A gente participou de algumas emissões recentes, tá? Highline é uma delas, BTC outra delas. A gente tem tido conversa já com empresas, por exemplo, ligadas ao setor de data center, que a gente sabe que é um setor que vai crescer muito com inteligência artificial. Isso já acontece lá fora e está vindo para o Brasil. É um setor que demanda muito de capital para crescimento, para você construir data center, né, para suportar esse setor de IA. Então esse é o setor que tem permeado mais a nossa carteira. Ano passado você também teve, antes da mudança da regra, bastante emissão de óleo e gás. Então a gente tem algumas empresas também ligadas ao setor de óleo e gás, compondo a nossa carteira. Tá? E eu acho que a gente consegue também lá na Legacy, através da... Né, acho que o Ricardo Ara, que é o meu braço direito, ele traz um skill muito interessante, que foi ter passado 4 anos da sua carreira na área de Project Finance do Santander. Outro dia a gente estava fazendo um bate-papo com outras gestoras, eu me lembro que a Clara estava lá também, acho que Bocaina, RBR, e por uma coincidência, todos os profissionais ali envolvidos nessa parte de infraestrutura tinham saído também dessa célula do Santander de análise de projetos. Né? Então o Ricardo ele traz isso, e ao trazer isso, a gente consegue montar a carteira não só com crédito corporativo, mas como ativos também ligados a projeto. Né? Ao você fazer isso, você consegue ali adicionar 100, 150 pontos de carrego à carteira dos fundos, correndo risco de projeto. Excelente. Ono, a gente está passando por um período macro de grande incerteza ao redor do mundo como um todo. No Brasil, isso, de certa forma, também traz impactos. Você já trouxe aqui uma perspectiva de fim de ciclo de aumento de juros como um todo. E aí eu queria expandir um pouco o leque, continuar falando de infra, mas falar do crédito geral. Como é que você enxerga esse atual momento de Brasil para o crédito privado como um todo e como isso se traduz na alocação da Legacy? Legal. Assim, a gente subiu a régua de aprovação de crédito na Legacy no final do ano passado. Tá? E por quê? Assim, por um lado, né, você tem uma economia que, se você olhar o top-down dos fundamentos da economia brasileira, né, acho que a única coisa que salta aos olhos assim, de realmente estar um pouco fora do lugar, assim, né, por necessidade, mas é o nosso juros. Né? Mas apesar do nosso juros estar indo, né, tem uma reunião do Copom se aproximando, muito provavelmente ali para alguma coisa perto de 14,75, o PIB ainda cresce, né, 2%, a nossa previsão para esse ano, contas externas, né, ok, uma inflação que está um pouco fora do que o Banco Central estabeleceu de meta, mas a gente começa a ver né, os sinais de que, né, pelo menos ela deixa de acelerar. Né? Quando você olha ali os núcleos de inflação, a gente entende que talvez o pior já esteja passando, ou já tenha passado. Né? Uma moeda que também é ajudada por um cenário lá fora de dólar mais fraco, está com uma volatilidade menor e com um comportamento mais saudável. Né? Acho que aquele medo que a gente tinha no final do ano de ver o dólar ali a 6,30, fazendo um novo high, indo para 6,5, ele é muito menor hoje em dia. A nossa moeda está perto de 5,60 aí, com uma volatilidade bem menor do que a gente tinha no passado. Né? Então, assim, o fundamento macro ele é ok, mas quando você conversa com as empresas, com os CFOs das companhias, a situação é uma situação relativamente dura ainda. Né? Porque você tem custo de dívida alto, né? Com custo de equity também alto. Hoje em dia não é fácil você fazer um follow-on na bolsa, né? Apesar da nossa bolsa ter melhorado aí de price action recentemente. Então eu acho que é um cenário que ainda requer cautela. Tá? A gente hoje não está fazendo apostas em empresas que estão muito endividadas, empresas que estão passando por algum processo de turnaround. A gente acha que
preferimos ver um momento onde o juro já está mais baixo, né? Algumas nuvens aí que estão vindo lá de fora estejam se dissipando para a gente poder tomar um pouco mais de risco. Então a gente está bem conservador na nossa aprovação de crédito, tá? Também com a questão do duration das carteiras, né? A gente tem sido bem conservador ali em não estender muito o prazo dos papéis. E diversificação, né? Sempre eu acho que é uma boa política ali para um momento como esse. Clara Sodré, episódio 158 com a Legacy, essa sequência de episódios que nós fizemos anteriormente, falando de FDIC, falando de inovação, falando de crédito. Está aqui um exemplo concreto para onde a indústria brasileira está caminhando. Léo, queria dar parabéns para a Legacy pelo protagonismo, pela inovação, tudo que vocês conseguiram combinar numa solução tão inovadora para o investidor brasileiro, com proteção, isenção, liquidez, gestão ativa. Acho que uma combinação de múltiplos fatores que fazem realmente o Legacy Credit Senior incentivado ser uma grande novidade, não só para a XP, mas para o mercado brasileiro. Acho que caminhando para o nosso bloco final, Clara Sodré, a nossa investigação da parte pessoal dos nossos convidados. Eu gosto que é o momento de diligência ali, que sai da diligência do ativo e entra na diligência do gestor convidado. Leonardo Ono, traz um pouco para a gente da parte cultural. Eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência uma indicação de livro, filme, hobby, algo que te ajude a navegar por todo esse cenário de incerteza, de gestão, mas principalmente algo que te ajude como pessoa. O que você tem para compartilhar conosco? Legal, bom ponto. Eu, como o produto é inovador, eu ia trazer também né, como você falou, abrir o leque também, algo inovador aqui, né? Eu não ia falar de um livro, que eu acho que geralmente a gente fala de um livro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir documentário, né? E aí sobre temas muito variados, né? Recentemente eu assinei um streaming, né? Que tem trazido para mim muitos documentários muito interessantes, tá? Que é o pessoal lá do Brasil Paralelo. Nele eu já assisti alguns documentários sobre a história do Brasil, tá? Muito interessante, né? Desde lá de trás, né? Como é que o Brasil virou esse caldeirão que ele é hoje, né? Com todas essas características que a gente tem, né? Desde histórias sobre temas atuais, né? Mudanças nas universidades brasileiras, o que acontece em termos de segurança pública, né? Por que o Brasil tem toda essa questão de segurança pública, coisas que eu nunca tinha pensado, né? Que o Brasil, ele, assim como o México, ele tá meio que ele tem o destino dele, né? Meio atrelado a ser um país vizinho aos Estados Unidos, né? Que é um dos maiores países aí consumidores de drogas, né? E tem toda essa logística difícil ali. O Brasil, ele tá do lado dos principais países produtores, né? Então, como isso acaba dificultando muito a questão de segurança pública no Brasil, por a gente ser um escoamento logístico óbvio dos maiores produtores, né? Então, como é difícil para os políticos e para a sociedade lidar com isso no dia a dia, né? Então, assim, é um streaming, tem uma investigação histórica, na minha visão, muito interessante, os documentários que eles trazem, e eu recomendo, assim, né? Acho que sem nenhum tipo de viés político, eu acho que ali tem boas lições ali da gente entender um pouco do que acontece no nosso país, tanto do lado cultural, quanto do lado político, quanto do lado de segurança pública. Eu recomendo aí para todo mundo assistir. Excelente, Ono. Com vários anos de carreira, Léo, você já é um gestor sênior, uma carreira de sucesso. Se você fosse olhar em retrospectiva, o que você diria que foi o melhor conselho de carreira que você recebeu e talvez o pior conselho que você recebeu? Poxa, muito bom. Acho que o melhor conselho que eu recebi, assim, principalmente para quem está gerindo recursos de terceiros, né, é resiliência, né? E eu acho assim, você ser um pouco, ter um instinto de sobrevivência,
né, ser um pouco até paranoico, assim. Eu acho que esse é um jogo de staying power. Você tem que estar no jogo, tem que ser muito responsável em não auferir perdas, principalmente aquelas que não são esperadas dentro de um mandato para os seus clientes, para você, ao longo do tempo, poder compor capital, né? Isso vem com o tempo. Eu acho que, assim, muita gente, às vezes, quer ser herói, né? Quer ter o fundo ali, que é a capa de jornal, o primeiro da indústria, né? E passa 2, 3 anos, o cara capota o fundo e, né, vira história. Assim, eu acho que a recorrência, né, a sobrevivência faz com que você perpetue nesse setor, né, quando você está gerindo recurso. Então, muitas vezes a gente, né, se a gente tiver um fundo ali que está todo ano no segundo quartil, anos bons e anos ruins, né, acho que no longo prazo a gente vai estar no primeiro quartil. Né? Bull market, né? Tá ali no segundo quartil, quando, né, que nem foi, eu acho que 2023, né, que foi um ano muito difícil para todo mundo. A gente tem um certo orgulho de ter entregue todos os nossos fundos acima dos benchmarks em todos os anos. Então, em 2023, nenhum fundo nosso que tinha como benchmark CDI ficou abaixo do CDI, que tinha benchmark IMAB ficou abaixo do IMAB. Eu acho que essa consistência, essa resiliência, ela é muito importante, né? E o pior conselho? Espero que você não tenha ouvido ao conselho. Putz, eu acho que o pior conselho é você, quando está, de alguma forma, gerindo recurso, ir para o all-in, né? Assim, já tô perdendo mesmo, vou dobrar minha aposta, né? Você fugir do mandato. Eu acho que, por exemplo, eu falo para a turma lá que trabalha comigo, perder dinheiro faz parte. Fugir do mandato é inaceitável, né? Se o fundo ele tem como benchmark CDI, ele não pode tomar risco de juros, né? Se o fundo não pode fazer bonds, né? Então, assim, acho que você tem que ser meio paranoico com essa questão de seguir mandatos, né? Seguir regras definidas em regulamento do fundo, seguir regra gerencial, seguir todas as regras que a tua área de risco te coloca, né? A nossa área de risco na Legacy é muito dirigente, muito cri-cri até às vezes, e a gente assim super respeita, né? E entende que esses processos todos e essas regras todas que são colocadas, elas no longo prazo fazem com que os produtos da Legacy fiquem melhores, né? E o nosso cliente ele nunca vai poder falar para a gente, olha, vocês fugiram o mandato. Beleza, vocês podem perder dinheiro, mas está tudo dentro da regra do jogo, tudo dentro do esperado, né? Acho que trazendo esse conselho para a vida, se você tem um objetivo, se você tem regras, se você tem uma direção, independente do cenário, não sai do seu caminho. Então, gostei aí da resiliência. Não, eu vou contar uma história, né? Até 5 anos atrás, gestor de crédito era, sei lá, você ficava lá no cantinho de uma gestora, né? As pessoas mal te davam um bom dia, assim. Então, assim, né? E quem fez carreira nisso, né? E hoje eu tenho vários colegas em outras gestoras, são caras que de uma certa forma foram resilientes, né? Não foram fazer equity porque equity estava bombando ou foram para private equity, né? Então, assim, né? Escolha um caminho, siga, né? Seja correto, que eu acho que com o tempo as coisas acabam acontecendo. Mano, excelente. Eu acho que esses recados são imprescindíveis, ainda mais para esse momento de mundo, para entender muito na linha, né, do que é objetivo, o que é mandato, entender o que está por trás de cada estratégia. Reforço aqui para cada investidor conhecer o que é a classe crédito sênior incentivado e conhecer o Legacy Horizon, que acabou de ser lançado na plataforma da XP. E aí é porque é uma conjunção de fatores do que trouxemos aqui. Momento oportuno, spreads mais apertados, essa resiliência de longo prazo ela é importante, a subordinação de cotas traz isso. A 175 trouxe esse acesso para o investidor, então é uma estratégia pioneira, que é a primeira para investidor em geral. E por fim, a gente está aqui sempre trazendo esse espaço tanto de debate, de conhecimento, para trazer maior democratização de conhecimento e acesso. Então, novamente, agradecemos a sua presença no Outliers e aí temos aqui um belo episódio para compartilhar, não é, Fabiana? Fechando a série também de crédito de FDICs, dando muita visibilidade a essa grande novidade para o mercado brasileiro, também anunciando novas inserções como o Legacy Credit Senior Horizon. Então aproveitem, escutem também os episódios anteriores e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, Léo. Obrigado, Clara. Obrigado, Fabiano.